Olá, boa noite a todos. Esta é uma live especial com a doutora Juliana Gulardins. Nós vamos falar sobre neuromodulação. Neuromodulação no TEA, mas a gente vai entender, né, o que é neuromodulação. Uma live onde eu quero aprender muito, tenho estudado mais sobre neuromodulação e quero aprender com a doutora Juliana, que já chegou aqui. Eu vou convidá-la. Já mandei aqui, mas tá dando um erro. Eu vou convidar você, Ju. Ah, entrou. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Kaline? Tudo bem, você? Tudo bem. Ótimo. Primeiro agradecer o convite, né? Um prazer estar aqui conversando com você. Imagina, o prazer é meu. Seja muito bem-vinda. É um tema que eu acho que eu já falei para você, vou aprender muito e eu quero muito aí passar orientação de qualidade, né? Para os seguidores, a live também vai ficar gravada, então eu acho que é muito importante a gente falar um pouco desse tema que não é muito falado, né, Ju? Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero pedir para vocês compartilharem nessa live aí com quem vocês acham que possa se beneficiar desse tema, que é um tema muito interessante. Quero agradecer o convite, por Ju ter aceitado o meu convite, doutora Juliana Gulardins. E quero, Ju, que você se apresente aí para o pessoal, por favor. Então, sou fisioterapeuta, né? Já há bastante tempo aí. Trabalho desde sempre na área de neurofuncional. Já trabalhei com adultos, mas a minha especialização toda aí foi em crianças e adolescentes, né? Tanto na trajetória clínica e principalmente na trajetória acadêmica. Então, mestrado e doutorado foram todos projetos na linha de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, uma fisioterapeuta que era vista como um ET alguns anos atrás, né, em congressos, principalmente aí de psiquiatria, que não entendiam muito bem o papel. Estava interessada em estudar transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, TDAH, TEA, né? Hoje a gente já tem um entendimento maior das dificuldades motoras e como elas são extremamente relevantes. Muitas continuam ainda diagnosticadas ou negligenciadas, né? Porque quando a gente tem transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem, claro, sintomas cognitivos e comportamentais que são extremamente relevantes e impactantes na funcionalidade daquela criança. Mas se a gente não entende a relação que o corpo, Ju, né? Oi, desculpa interromper, que a imagina. Sávia falou que travou um pouco. Pessoal, confirma aí, E por favor, eu? se está travando, viu? E avisa aqui pra gente, que a gente não pode perder nada de bom dessa live. Pode continuar, Ju. Não, eu estava falando só que a importância dessa relação, né? Se essa criança não se organiza no próprio corpo, não dá conta de lidar com as atividades, as habilidades motoras, como é que a gente quer uma exigência em tarefas cognitivas que fazem intersecção dessas duas coisas, como, por exemplo, leitura e escrita, né? Então, é um pouquinho daí que começa a minha história. E aí, mais recentemente, assim, desde 2017, já não é tão recentemente Sim. assim, a neuromodulação entrou na minha vida, né? Então, eu fiz a minha primeira formação e não foi nenhuma escolha, foi algo que chegou até mim, porque eu trabalhava na época no Hospital das Clínicas, na divisão de fisioterapia, e naquele momento estava acontecendo o início, né, a implantação do ambulatório de neuromodulação ali, né, dentro desse serviço, e eu pude me capacitar e acompanhar também alguns cursos de formação como monitora, atender, e agora, né, estou em outro estado e estou atuando aí mais especificamente com crianças que tenham possíveis benefícios. Continuo, claro, trabalhando como fisioterapeuta, mas é uma ferramenta a mais no nosso arsenal terapêutico. Não é a Sim, única, não é definitiva, e é isso que a gente vai falar hoje, né? sim. Então, além disso, Ju, né, doutora Juliana, ela é mestre e doutora também e está fazendo pós-doutorado agora, né, Ju?
Isso, aqui na Escola Baiana de Medicina. Então, um currículo aí maravilhoso. Só contar para vocês brevemente, eu conheci a Ju, né? A gente está aí nessa atuação da fisioterapia no TEA, ainda do reconhecimento, como ela falou, da importância dos impactos motores e como que o trabalho do fisioterapeuta pode contribuir para o desempenho de comunicação, de cognição, igual a gente estava falando. Compartilhamos de um curso juntas, ela deu aula, eu assisti a aula dela e já assisti outras aulas também maravilhosas. E também participei dando aula também. Então, fiquei muito feliz por conhecer, por nossos caminhos ter se cruzado e poder aprender com uma grande profissional, fisioterapeuta como eu, né, e que estuda tanto os transtornos do desenvolvimento. Então, vamos lá, né, Ju? Vamos falar, então, sobre neuromodulação. Começar aí, você falar pra gente o que é, né, neuromodulação. Tem gente que fica sem saber o que é. Então, assim, eu estava assistindo umas aulas, eu acho, assim, é bem difícil. Então, se você puder falar de uma forma bem mais assim objetiva para o público, eu agradeço. Uhum. Quando a gente fala neuromodulação, a gente tem que entender que é um campo de atuação muito grande, né? Então a gente tem ali recursos terapêuticos que estão tentando atuar, modular sobre a resposta do sistema nervoso. Se a gente pensar o pé da letra, tudo neuromodula, né? A base do Sim. nosso tratamento é tentar intervir sobre a neuroplasticidade. Mas a gente faz isso na fisioterapia, na fonoaudiologia, na terapia ocupacional, de uma forma que é indireta. Como assim? A gente usa dos nossos recursos terapêuticos para mediar o comportamento, o desempenho motor e fazer com que aquele aprendizado se fixe no sistema nervoso. Então, a gente está mediando a neuroplasticidade de uma maneira indireta ou de fora para dentro, Sim. Né? Uhum. E a neuromodulação, ela busca um outro caminho. Ela busca estimular diretamente as células nervosas. Então, a gente pode usar de diversos recursos eletrofisiológicos aí, né? Então, a gente vai usar correntes, a gente vai usar campo eletromagnético para modular, interferir diretamente sobre a conversa entre os neurônios. Então, a gente usa esses recursos para inibir ou facilitar a passagem de um impulso nervoso. Então, a gente estimula áreas ou a gente faz com que áreas que estão hiperestimuladas ali, dependendo da fisiopatologia da condição de saúde que a gente está falando. E aí a gente modula essas respostas, tenta intervir diretamente sobre a neuroplasticidade. Sim. Então, nesse caso, Ju, a neuromodulação ela vai ser realizada no crânio mesmo. Isso, a gente tem algumas possibilidades. O que a gente mais tem de evidência científica aí, ou digamos o que começou primeiro, né, foi o uso da estimulação transcraniana. Então a gente vai colocar esses equipamentos na região do crânio e a gente vai colocar em áreas cerebrais específicas que tenham relação com aquela condição de saúde, né? Então tem um racional de construção. Quando a gente vê as técnicas em si, o profissional fazendo fala, nossa, que simples, encosta o negócio na cabeça ou coloca, mas o racional por trás, ele é muito complexo. A montagem do protocolo, ela é muito complexa, né? Eu falo que a gente, quando vai fazer o curso, a gente aprende lá o sistema 10-20, né? Que é um sistema de localização desses pontos na cabeça, que é o mesmo que se usa para fazer eletroencefalograma. A gente até soa para fazer as medidas na cabeça e tudo, mas isso é assim, é o mais simples, a gente pega a prática disso. O mais difícil não é saber onde colocar um eletrodo ou uma bobina, o mais difícil é saber o que está acontecendo embaixo daquele eletrodo, embaixo daquela bobina, qual é o racional e o que você quer com aquele protocolo, como que você estabelece critérios de segurança para aquele paciente. Então, esse racional ele é complexo. Então, tudo começou na cabeça, mas hoje a gente já tem outras partes do sistema nervoso sendo estimuladas também. Então, do cérebro em si, a gente já expandiu para a estimulação do cerebelo, em alguns casos. Em outros casos, a gente já expandiu também para a estimulação transespinal da medula. E
a gente já tem hoje alguns caminhos de estimulação de alguns nervos periféricos, principalmente nervo vago, que a gente chama de estimulação vagal, e o trigêmeo, que o FDA lá nos Estados Unidos recentemente já aprovou a estimulação do nervo trigêmeo pro tratamento de TDAH, especificamente. Mas é um aparelho que a gente não tem aqui no Brasil. Olha só que bacana, né? Muito bom essa questão aí do sistema vagal, né, Ju? Porque a gente vê muita evidência da questão de toda essa desorganização dos pacientes dentro do transtorno do espectro autismo, né? Com o sistema de alerta muito elevado, com essa questão do sistema nervoso autônomo, né? Então a gente já consegue, através também da neuromodulação, atingir esses nervos periféricos, né? A gente está pensando aí numa estimulação através do nervo vago de uma atuação sobre o sistema nervoso simpático, né? O sistema nervoso Sim. autônomo, simpático e parasimpático. Então, mas são equipamentos diferentes e formas de estimulação diferentes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as siglas. As siglas nos confundem nesse universo da neuromodulação. A gente fala, nossa, o que é isso? A gente vê lá no Instagram. Aí quando você vai ver o racional, peraí, é essa técnica aqui. Eu vou te dar um exemplo que acontece na ciência também, tá? Então a gente até existe não vou falar um consenso, mas existe uma linha, uma vertente de que a gente use em português as siglas em inglês. Vou te explicar por quê, vou dar um exemplo do porquê. Quando a gente usa, por exemplo, essa estimulação por corrente contínua, a gente tem uma sigla que é TDCS, que é Transcranial Direct Current Stimulation, que é estimulação transcraniana por corrente direta. Beleza? Tem essa siglinha. Se eu mudar a posição, isso é para colocar no crânio, no cérebro, tá? Se eu pegar o mesmo aparelho e colocar no cerebelo, vai ter um C a mais nessa sigla. Se eu tirar dali o mesmo aparelho e botar na medula, vai ter um Tzinho do transespinhal ali a mais naquela sigla. Isso em inglês. Aí você imagina a gente fazer tradução da sigla da sigla, a gente se perde, a gente começa a não entender do que a gente está falando. Sim. Então, é até uma coisa que eu falo para os pais, assim, às vezes, nossa, uma terapia nova, às vezes não é nova, às vezes é a mesma coisa que está com outra sigla, com outro nome. Então, leiam o que aquilo significa, o embasamento científico que aquele profissional usa, para que vocês entendam o que está sendo proposto, né? Então, a gente precisa... Já, assim, entrando nessa parte que você está falando, que já deu para perceber, né, pessoal, que não é fácil, como o Ju falou, todo um racional, é complexo mesmo o tema, né? Mas explica aí, você já entrou um pouquinho, mas então explica, assim, pelo menos as principais correntes aí para o pessoal saber o que tem evidência, quais são as correntes mais utilizadas, né? Quais são as técnicas, na verdade. Isso. A gente tem aí um corpo de evidência grande. Eu vou falar assim, a gente tem pesquisa para tudo, né? Mas aí depende da gente entender a qualidade dessa pesquisa, em que momento a gente está. Se a gente tem um estudo de caso, é totalmente diferente se a gente já tem revisões sistemáticas com meta-análises de séries enormes de casos. Parece muito complexo, mas é assim, quando a gente fala de qualidade da evidência, a gente está falando simplesmente de entender qual é a confiança naquela informação. Então, se eu estou testando uma única coisa, uma técnica em um único indivíduo, como é que eu garanto que aquilo não é o acaso ou que vários fatores interferem sobre aquele único indivíduo? Por isso que a gente tem todo esse rigor da ciência, de cegamento, a pessoa que avalia não é a mesma pessoa que intervém. E a gente tenta minimizar essas influências para a gente ter certeza que aquilo funciona. E que vale a pena investir dinheiro ali, entendeu? E que as respostas vão ser similares. Então, a gente tem, com mais robustez, essa tradução do universo científico para a prática clínica, ou seja, o que a gente pode da pesquisa trazer para o universo clínico com mais certeza, com mais confiança de dar respostas até para os pais, né? Então, chega para mim, vai funcionar? Se eu pegar algo que está incipiente na ciência, eu não consigo dar uma resposta verdadeira, vai funcionar. Eu posso estar vendendo esperança. Sim. E a gente sabe o quanto isso é complicado no mundo do
autismo, né? Justamente. Então, o que a gente pode usar aí com mais certeza, com mais confiança de resultados? A estimulação magnética transcraniana e a estimulação transcraniana por corrente contínua. A Sim. magnética são equipamentos diferentes, tem alguma parte desse racional é comum. Então, por exemplo, entender a neurociência do TEA é a base para qualquer uma das técnicas. Mas como eu vou programar as máquinas, é diferente a particularidade de cada uma, tá? Então, assim, a magnética, eu vou ter um capacitor, que é um equipamento grande, porque eu preciso de uma corrente de alta voltagem que vai correr em uma bobina. Uma bobina nada mais é do que um equipamento grande, que ali dentro é um monte de fio enrolado, onde essa corrente vai correr. Só que ela é de alta voltagem. A gente aproxima da região do crânio que a gente quer trabalhar essa bobina. Essa bobina, através dessa corrente de altíssima voltagem batendo ali, ela vai formar Sim. um campo eletromagnético ao redor dessa bobina. E é esse campo que, direcionado para a região do crânio, do cérebro que a gente quer trabalhar, vai induzir alterações na passagem da informação, na passagem do impulso nervoso, tá? A elétrica, ela vai usar eletrodos. Normalmente os equipamentos no mercado hoje, tem alguns que tem mais canais, mas tem dois, vai ter um polo positivo, um polo negativo. Essa corrente, ela corre em um sentido específico, que é de um na direção do outro, e a gente faz as montagens pensando justamente no sentido dessa corrente. Então, onde essa corrente passa, ela influencia os neurônios que estão alojados ali a aumentar a sua função, o Sim. seu funcionamento, ou reduzir o seu funcionamento, a passagem desse impulso nervoso. Realmente tem que entender muito de neurofisiologia do TEA, né, Ju? Tem, Pelo que você está tem, falando. E me tem. fala uma coisa, como que é essa aplicabilidade, né? Essa segurança? Como que você escolhe um protocolo? São muitas perguntas aí já, mas eu falo no sentido assim, igual você falou, a gente tem que fazer um racional, a gente tem que entender, opa, isso aqui vai impulsionar, isso aqui vai inibir. Como que, assim, pelo menos eu sei que um protocolo, né, tem que ter um raciocínio clínico personalizado, individualizado, mas pelo menos assim, para as pessoas entenderem um pouco como que você conduz isso aí. Tá. Primeira coisa, que não tem uma receita. Se você tiver algum profissional que fala, eu vou reproduzir protocolo igual com todos os pacientes, tem alguma coisa errada. É isso que você falou. Ele é personalizado. Ah, mas não é evidência, eu não tenho que seguir. Sim, quando a gente fala de prática baseada em evidência, a gente vai buscar na literatura científica o que há de melhor até aquele momento e que atualiza o tempo todo. Eu estou com um paciente que eu comecei o protocolo essa semana, que eu estou usando um modelo de construção que saiu há 2 meses. Sabe? Porque ele tem uma condição muito específica e a gente foi entender a fundo o que era o protocolo mais ideal para ele. Então, eu preciso ir para a literatura, entender o que existe, mas eu não posso só pegar e reproduzir isso. Eu preciso aliar isso com a minha expertise profissional. Então, o meu olhar clínico, não só a formação em neuromodulação, todo o racional voltado para a queixa de funcionalidade desse paciente, qual é a necessidade que ele tem naquele momento de vida, e aliar isso às preferências do paciente e da família. Então, não é tão simples ajustar esse quebra-cabeça, né? A gente tem ali protocolos para linguagem, protocolos para o desfecho motor, mas a gente sabe que o cérebro não é uma caixinha cheia de gaveta e aqui eu vou abrir a área do equilíbrio. Sim. Aqui eu vou abrir a área da fala. E a gente sabe que a neurobiologia, o embasamento, né, o que acontece no cérebro no TEA é muito heterogêneo, né? A gente não tem assim, funciona assim, né? A gente ainda está
compreendendo como esse cérebro funciona. Então, gente, a primeira coisa, eu não vou olhar para a neurociência, a primeira coisa eu vou olhar para essa criança, para essa família, que idade ela tem. Se ela tem algum racional que me faça pensar em contraindicação. Então, contraindicação absoluta é se ela tiver algum dispositivo metálico implantado na região do cérebro. Um implante coclear, por exemplo, é uma contraindicação. Sim. Tá? Se essa criança tem histórico de convulsão ou uma epilepsia associada não controlada, isso também me acende uma luz amarela muito grande. Até um tempo atrás me acendia uma luz vermelha, tipo, não faça. Hoje a gente já tem ensaios clínicos de segurança, inclusive para o tratamento e controle de crises convulsivas na epilepsia refratária, sabe? Então, assim, mas me acende uma luz de precaução. Eu não vou pensar num protocolo sem antes falar com o neurologista dessa criança, sem antes saber se ela está com a medicação controlada, se não está numa fase de escape medicamentoso, sem antes talvez ver um eletroencefalograma dessa criança. Entende? Uhum. Então, tem algumas coisas, alguns caminhos que fazem a gente contraindicar. E no TEA, aí eu estou falando um pouco que é racional de contraindicação, mas no TEA, o nível de suporte importa, o que está acontecendo na rotina dessa criança importa, porque não é só pensar em, vou fazer o protocolo, não, é o melhor momento da vida dessa criança para eu fazer um protocolo. Por exemplo, eu avaliei em julho uma criança que a família queria fazer o protocolo, quando voltasse às aulas, ela estava uma TEA, nível de suporte 3. Ela ia mudar de turno na escola, ou seja, de tarde para de manhã. Muda a professora, muda a T, muda os amigos, Os e começa colegas. junto a neuromodulação. Nem pensar, não vai ter resultado positivo naquele momento, você entende? Então a gente tem que realmente, porque não é um custo só financeiro, é um custo emocional envolvido com aquela família. Então, elas vêm com uma expectativa, né? Para o protocolo. Então, uma a gente tem que saber se vai dar certo. Dar resultado em um outro momento, que naquele momento. Então, tem Exato. que saber o momento certo, né? Exato. Então, a gente tem que conhecer, eu falo, a gente nunca consegue filme da vida, numa foto da vida dela. A gente tem que fazer o filme, o panorama do filme da vida dela, para saber se aquele é o melhor momento que ela vai estar pronta para aquele estímulo. Sim. Se, né, eu tô com uma bagunça de rotina, ela não vai responder, ela precisa se organizar. Se ela está numa troca de medicação, eu preciso aguardar um prazo para esse ajuste medicamentoso. Então, tem muitas coisas nesse racional. Pelo que você está falando também, Ju, porque o que acontece, né? Depois você pode até falar quem pode aplicar, como que pode ser, porque a gente tem que pensar que a pessoa que vai, por exemplo, aplicar uma neuromodulação, além dela ter um curso específico de neuromodulação, tudo, né? Tudo certinho, para aplicar no TEA, ela tem que entender de TEA, porque as pessoas às vezes querem assim, eu aplico neuromodulação, eu aplico em todos, né? Em todo tipo de síndrome, de patologia, de né, transtorno do desenvolvimento. Então, pelo que você falou, a pessoa também tem que entender da sintomatologia, da neurofisiologia, tudo que envolve o TEA, né? Sim, tem uma outra coisa, Carline, você imagina que uma das técnicas é a elétrica. A gente tem que prender esse eletrodo na cabeça da pessoa. A gente primeiro coloca ele embebido em uma esponjinha, embebido em solução salina, então tem o molhado, tem o gelado e tem o negócio preso na cabeça. Você pega uma criança que tem uma alteração sensorial, que não tolera aquilo, não dá para fazer a avaliação hoje, vamos começar o protocolo amanhã. Eu vou ter que desensibilizar ela. É por isso que eu falei, qual é o melhor momento? Eu vou ter que dar a faixinha que eu prendo na cabeça para os pais levarem para casa, e vocês vão ficar uma semana com essa faixinha. Começa 1 minuto, 2 minutos, eu tenho que ficar 20 minutos. Então, quando ela conseguir ficar 20 minutos, a gente volta. E é isso. Tem alguns pacientes TEA que eu prefiro me deslocar até a criança do que a criança até mim. Porque eu sou um elemento estranho na rotina dela. Eu já sou. Né? O aparelho.
o estímulo, né? A sensação do estímulo, mais a tarefa que eu vou propor para fazer junto. Então, às vezes, eu prefiro entender aquela criança, a logística de terapias daquela família. Em algumas vezes que tem alteração comportamental importante, eu prefiro entender quem é o terapeuta que tem mais liderança sobre aquela criança e começar numa sessão junto com esse terapeuta, para que a aceitação do tratamento seja melhor do que só comigo. Muito Entende? bom. Uhum. E aí, por isso que eu falo que às vezes eu prefiro que eu me desloque até a criança Sim. e eu me insira nas terapias dela do que Sim. ela vir até mim, entende? Né? Respeitando essa individualidade, né? E toda a rotina, para poder facilitar mesmo, né, Ju? Você falou uma coisa interessante. Você falou que pode ser que você vai pedir ela para executar algumas coisas. Como que é? Não é só você coloca e é passivo, não? Precisa executar atividades também? Então, a aprendizagem, ela nunca é passiva, né? Ou ela é muito pequena quando ela é passiva. A aprendizagem ativa é o fundamento da neuroplasticidade, a repetição e esse papel ativo da criança como um aprendiz do processo. Sim. Então, tudo aquilo que ela faz ativamente é importante. Então, não adianta eu colocar algo na cabeça dela que melhore a conversa entre os neurônios, entre as áreas cerebrais, mas não direcione para ela o caminho daquela conversa. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, eu Uhum. preparei o ambiente cerebral e preparei esses neurônios, eles estão numa prontidão. E assim, o que eu faço? Então, eu tô lá numa área de linguagem. Eu, como eu tenho poucos recursos para direcionar isso. Então, eu prefiro associar a estimulação dentro de uma sessão de fono. Por quê? Porque eu tô lá, preparei o ambiente cerebral e ela direciona o aprendizado dessa função para aquilo que a criança precisa. Se é área motora, eu tô tranquila. Então, eu tô lá estimulando região cerebral para melhorar a postura, a marcha, e eu coloco essa criança para fazer ativamente um treino na esteira, para fazer ativamente algum exercício específico. Se é função manual, mesma coisa, ou eu vou fazer junto com a terapeuta ocupacional, porque a gente otimiza. É uma coisa que a gente chama de efeito priming, né? Eu costumo brincar em aula que esse primer, a mulherada sabe o que é, né? A gente passa, parece que não passou nada, né? Mas ela prepara a pele para receber a maquiagem. O efeito priming é esse, né? A gente prepara o cérebro para receber aquele estímulo e a gente direciona o aprendizado. E uma coisa importante, nosso cérebro aprende coisa boa e coisa ruim. Se a gente ensina o ruim, se o estímulo associado à neuromodulação não é um estímulo adequado, o caminho dessa reconexão, ele é um caminho mal adaptativo. Ele é um caminho disfuncional. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não desregular esse caminho. E o grande desafio de aplicar neuromodulação no TEA é que a gente não tem tanta certeza de para onde vai essa desregulação. Então, a gente tem que estar muito atento ao comportamento da criança, porque, eu vou te dar um exemplo aí, que é de uma fala que eu ouvi de um dos pacientes que eu atendi, a família falava assim, nossa, em 8 anos ele está fazendo coisas que ele nunca fez antes da neuromodulação. Essa fala, ponto final, é excelente, né? Mas esse caminho pode cursar com experiências disfuncionais. Ele nunca fez algumas coisas, ele começa a experimentar, mas ele não tem muito filtro dessa experimentação. Essa experimentação pode ser negativa, então a gente tem que estar atento para intervir imediatamente para que aquele comportamento experimentado disfuncional uma vez, ele não se instale, né? A gente sabe como isso é difícil no TEA. Você tem crianças que às vezes têm dificuldade, nunca tiveram dificuldade para cortar o cabelo, mas tem uma experiência sensorial ruim em um dia, ela já fica com aversão àquilo, não é? Então, essa experimentação negativa, a gente tem que estar muito atento durante o processo para que a gente consiga direcionar para ele não se instalar e a gente não ter
todo um trabalho de reversão Retrabalho, né? depois. Porque, igual você falou, a plasticidade, ela acontece para coisas boas e para coisas ruins também, né? Então, a gente precisa realmente. Então, por isso, pessoal, a importância de realmente um profissional capacitado, que entenda de TEA, que trabalhe em equipe, que ela acabou de falar, uma equipe interdisciplinar, porque não é só colocar estimulação, é colocar e dar função, né? Então, a gente precisa de Exatamente. fazer isso. Ô, Ju, tem uma pessoa aqui que está perguntando, e aí já eu vou fazer as perguntas dele. Ele perguntou em síndrome de Rett, então a gente está falando de neuromodulação. Fala aí as indicações aí para Gerais, você está gerais. falando, Isso, né? isso. Olha, se a gente for pensar no universo da neuromodulação como um todo, a gente tem muitas aplicações, mas não é uma coisa que é genérica, porque eu tenho muito receio de falar assim, nossa, é um recurso que serve de fibromialgia a autismo. Não vou falar que não serve, serve, mas tem protocolos específicos, racionais específicos e níveis de evidência diferentes para cada condição que a gente está atuando, tá? Então não é assim, vamos replicar o protocolo todo, é tudo. Não é tudo igual. A área cerebral que a gente estimula a dor, ou que a gente usa para tratar a dor, não estimula, mas que a gente usa para tratar a dor, não é a mesma área cerebral que a gente vai estimular quando a gente tem um paciente com TEA. E mesmo Sim. no TEA, não é a área cerebral da disfunção sensorial, não é a área da motora, não é a área da fala, são racionais diferentes que a gente vai ter essa personalização. Mas, enfim, de maneira geral, a gente tem uma história grande dentro da psiquiatria, principalmente da magnética, para o tratamento de depressão. É o mais antigo, nível A, inclusive, de recomendação científica para casos refratários em algumas condições. Ansiedade, transtornos de humor, tá? Então, a gente tem uma grande atuação dentro da psiquiatria. E na neurologia também, tá? Então, pensando em adultos, a gente pode falar que a gente tem estudos para Parkinson, a gente tem estudos para dor, alguns tipos de dor, não é toda dor crônica, tá? Então, tem um consenso latino-americano de neuromodulação em dor, então vai ter lá fibromialgia, síndrome de dor complexa regional, alguns tipos de dor específicas estão listados ali, com protocolos específicos para cada um, tá? Certo. Uhum. Protocolos que eu falo é montagem, é frequência, é intensidade, é número de sessões. Exatamente. Então, não é uma receita de bolo. A gente tem para... eu falei AVC, então a gente tem para traumatismo crânioencefálico, a gente tem, então, lesões encefálicas de uma maneira geral, a gente tem para esclerose múltipla, a gente tem para distonias, ataxias, tá? E no universo infantil, a gente tem um número de estudos bem menor, de todo o universo de publicação, a gente tem mais ou menos 5 a 6% das publicações em crianças. E aí a gente vai ter 3 populações top estudadas, eu quero dizer, né? mais estudadas. Paralisia cerebral, as lesões cerebrais. Então, paralisia cerebral, traumatismo crânioencefálico, o AVC perinatal, que na verdade nada mais é do que uma das causas de paralisia cerebral. A gente vai ter em adolescentes a mesma questão dos adultos quando a gente fala dos transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão. E a gente vai ter os transtornos do neurodesenvolvimento, TEA e TDAH, os 2 mais estudados. Tá? Certo. E aí a gente tem poucos estudos nas outras áreas. Certo. Como você falou aí de infantil, vamos falar aí dessa questão da segurança, né? Porque as pessoas às vezes pensam, é um recurso, pode ajudar e tal, não sei o quê. Como que é essa segurança em crianças? A partir de que idade que pode utilizar, né? Com essa segurança, que a gente tem que pensar sempre na segurança. Exatamente. A gente tem uma idade, vamos chamar assim, uma idade limite inferior, justamente porque a gente não conhece os potenciais efeitos, que podem até ser positivos, mas podem ser negativos sobre a plasticidade nesses períodos críticos e sensíveis do desenvolvimento. Então, a gente não recomenda que se faça antes dos 3 anos. Até tem estudos com crianças, a menor idade que eu já vi em estudos científicos foi com
2 anos e meio. Sim. Mas foi um único estudo, tá? A maioria dos estudos se concentra em... Vocês estão me ouvindo? Eu tive que tirar o fone, Tá senão ouvindo, o celular ia Ju? acabar Tá a ótimo. bateria. Ah. A maioria dos estudos, até porque muitas das queixas nessa população estão relacionadas com leitura, escrita, funções cognitivas mais superiores, até a fala, né? Os estudos são feitos com crianças em idade escolar, porque a gente tem uma maior facilidade de fazer as medidas de resultado nessa Entendi. população. Então, a gente tem o maior número de estudos está concentrado, escolar que eu estou falando é de 6, 7 até 10 anos, e depois aí a gente está falando de adolescência e a gente tem. Então, existe segurança para aplicação em crianças menores? Existe com essa margem de 3 anos. Mas sabendo que a maior parte dos estudos testa crianças um pouquinho mais velhas. Sim. De 6 para frente, entendeu? Se a gente for pensar em uma segurança maior, né? A gente tem essa angústia da intervenção precoce. Vamos começar cedo. Isso. Mas a gente ainda não tem tanta segurança nessa faixa etária menor do que 3 anos de idade. A gente vai pensar acima disso, tá? Sim. Ju, uma coisa muito importante que eu acho com relação, você falou das contraindicações, e eu queria entender um pouco das indicações, não dos transtornos que você já falou, mas, por exemplo, o paciente TEA, né? Está em intervenção precoce, começou ali com 2 anos, já fez 3, 4 e está em intervenção com a equipe interdisciplinar. Quando é que a gente deve pensar na neuromodulação? Diante de algum sintoma, ou ele não está dando resultado, ou quer potencializar? Me explica aí para a gente entender, para o pai falar assim, não, porque assim, o que eu penso, né, Ju? A gente tem que pensar sempre nas evidências, aí você já está falando da evidência da neuromodulação, mas a gente sabe que o trabalho interdisciplinar, porque tem pais, tem famílias que falam assim, agora eu vou apostar na neuromodulação, e para tudo, e aí acha que é uma cura. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa aplicabilidade e também sobre essa, né, sobre esse cuidado aí com essa questão de cura, enfim. A primeira coisa que eu falo quando eu entro numa consulta de avaliação, normalmente eu faço uma conversa com os pais, até antes de conhecer a criança, né? Eu prefiro entender o que eles sabem, o que os pais sabem, como que eles chegaram até a neuromodulação. Às vezes é indicação médica, às vezes é indicação do Google ou do grupo de mães. Então, eu prefiro perguntar o que os pais sabem. E a primeira coisa que eu faço é alinhar expectativas. Porque se eu sinto que essa família vem com essa expectativa de cura do autismo, é a primeira coisa que eu estabeleço. Gente, nós não estamos falando de uma intervenção que tem caráter curativo, né? Nós estamos falando de uma intervenção que pode potencializar resultados, que pode funcionar com essa criança e ainda assim os resultados no TEA são divergentes. Pode funcionar maravilhosamente bem com uma criança, e a gente já viu casos assim de a criança não falava quase nada, fez a neuromodulação, soltou um monte de palavra. E tem criança que vem e não responde tão bem, porque a gente mexe em uma área cerebral, há uma desorganização desse cérebro até uma organização. Há um desbalanço aí, até que ela se reorganize. Então, tem alguns casos em que, e isso é bastante esperado no TEA, que as primeiras semanas, as primeiras aplicações, a gente tem uma desorganização dessa criança. Então, ela pode ter aumento de ecolalia, aumento de alteração comportamental, aumento de estereotipia. E é isso que a gente tem que estar atento para ir modulando esse protocolo. A gente tem uma fase que a gente chama de indução, que a gente vai bombardeando esse cérebro com essa informação. Que a indução normalmente são dias sequenciais, né? Ou são 10 dias consecutivos. A gente começa o protocolo na segunda, sexta, avalia esses 5 dias, dá um intervalo para o cérebro aí no fim de semana, avalia a resposta dessa criança. Mas a gente tem visto, justamente por essa desorganização acontecer em muitos casos de TEA, que intervalar esse protocolo de indução, ele pode ser mais interessante para algumas crianças do que fazer a fase de indução diária consecutiva. Então, vai muito desse olhar específico, né? Mas a gente vai pensar
Você falou em que momento, né? Isso. Então, primeira coisa, então, pensar que não é cura e pensar qual o melhor momento. Isso não é só para o TEA, esse racional, mas ele vale muito para o universo infantil. Como a gente tem crianças que têm muitas terapias, a gente sente que ela está evoluindo, e às vezes ela chega num platô, ela mantém as terapias e parece que, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Essa é a hora da neuromodulação entrar. Essa é a hora de vir aquele efeito do priming. Peraí, o sistema nervoso já se organizou com essa quantidade de estímulo que ele tem e ele precisa de um plus para responder. O melhor momento é Entendi. esse. Então, eu sempre falo, se ele está respondendo bem com outras terapias, não mexe, deixa lá. Sim. Ele está respondendo, ele continua numa curva de evolução, mantenha, está funcionando. Muito bom. Quando terá, principalmente a equipe que está com essa criança, mas os pais também percebem isso. Sim. Que atingiu um certo platô, esse é o momento de inserir um protocolo de neuromodulação. Muito bom. E, lógico, com um profissional bem qualificado e especializado. Eu já tinha falado antes, mas fala um pouquinho pra gente, Ju, quais são os profissionais que podem aplicar, né, assim, bem brevemente, o que eles devem fazer, porque não é só, eu faço neuromodulação, né? Então, tem que ter esse cuidado, as famílias têm que ter muito esse cuidado. Primeira coisa que essa família precisa, né? Eu vou falar assim como mãe, eu não quero ver o que eu faço. Primeiro, dá uma olhada, dá um Google nesse profissional, né? Sem stalkeia, né? Veja o que ele faz, mas não olhem só redes sociais, né? A gente precisa olhar produção científica, às vezes, desse profissional, se ele está envolvido. Ele tá bom, ele pode não ser um pesquisador, não está escrevendo artigos, mas veja se o Lattes dele, todo mundo tem Lattes, né? Lattes é uma plataforma que mostra parte desse currículo acadêmico, se esse profissional está indo a cursos de formação, está se atualizando em congressos, e se ele estiver produzindo cientificamente, melhor ainda. Você sabe que ele está num caminho interessante. A outra coisa é você ver se esse profissional tem a habilitação para atuar. Então, quem pode aplicar neuromodulação no Brasil? Médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. E aí a gente tem... E esses que eu tô falando são áreas profissionais em que os seus conselhos já emitiram resoluções e pareceres que normatizam o uso, tá? Então, por exemplo, o COFITO, que é o nosso, ele tem acórdão, ele tem resolução, que explica e que garante também um pouco da qualidade dessa assistência, como exigindo que esse profissional, para atuar, tenha um curso de formação que tem uma carga horária extensa, que tem um curso de primeiros socorros específico, que tem uma carga horária específica voltada para a prática, que tenha a aprovação de uma instituição de ensino superior. E aí não é só fazer o curso, tem que pegar essa documentação para garantir que ele fez tudo isso e que, assim, no mínimo 60 horas para magnética, no mínimo 30 horas para elétrica, e leva isso no conselho. E isso é registrado, apostilado, que a gente chama, na nossa carteira profissional. Então, é importante que os pais saibam, assim como a gente pede hoje, né? Até eu recentemente não sabia que existia aquele RQE, que é o registro de especialidade do médico. É a especialidade médica. Não é uma especialidade, mas é uma habilitação para técnica quando a gente fala de neuromodulação. É importante os pais saberem que isso é necessário, porque eles têm que certificar que esse profissional está habilitado para trabalhar aplicar. Com segurança, né, Ju? A primeira coisa é essa, mas a gente também tem que garantir que esse profissional esteja usando equipamentos com liberação Anvisa. Como eu falei lá no começo, tem um aparelho que o FDA aprovou, off-label, não tem no Brasil. Será que a gente tem segurança para aplicar? Mesmo que eu traga de fora, ou que eu comprei no mercado, dá para comprar, né? Na internet a gente compra de tudo. Mas a gente tem garantia da carga que está chegando na cabeça dessa criança? Para você ter ideia, o equipamento de neuromodulação, eu guardo ele sem a bateria.
ele não é ligado na rede elétrica, porque variações na rede podem gerar variações na transmissão da corrente do equipamento. Então, eu uso uma bateria de 9 volts. E eu tiro essa bateria a cada atendimento, para não ficar nenhuma sobra de energia dentro do aparelho. Você entende? O de magnética que puxa alta voltagem aí é tomada, mas a gente tem um no break, então tem um aparelho que tem uma segurança para que ele não venha uma estabilizar, né? Porque é choque, né? Eu vou falar até choque. Mas falam pra gente, é choque. São descargas elétricas. Qual é o problema de uma descarga elétrica? Convulsão. Convulsão é uma desorganização elétrica da nossa rede, né? Do nosso sistema nervoso. Então, a gente tem que ter cautela. Não é aplicar de qualquer jeito, tá? Então, esses 3 conselhos, médico, fono e físio tem normativas, mas o CRP, que é o de psicologia, tem caminhado para, não temos ainda normativas específicas. Eu acho que existe também um certo movimento para que haja habilitação da terapia ocupacional, mas ainda não há resolução publicada. Eu sei que não é o federal, mas o regional de enfermagem em algumas áreas do Brasil também tem diretivas específicas, então a gente tem que seguir aí, cada conselho vai dar para a sua categoria normativas do que eles exigem para aplicação, como devem proceder. Ô, Ju, e com relação ao nosso conselho, né, o CREFITO, se um pai quiser, por exemplo, tá com vergonha, porque assim, pai, não precisa ter vergonha. Eu falo isso, né? Igual, por exemplo, eu tenho a certificação internacional no modelo da IR. Tem lá no site, Carlinha, certificado, igual você falou, tem no currículo, né? Tem meios do pai descobrir. E se ele me pedir o certificado também, eu não tenho problema algum, que eu tenho obrigação de estar mostrando, né? Agora, sim, vamos supor que o pai esteja, sei lá, envergonhado de pedir o profissional, cismado de pedir a carteirinha, porque você falou que tem na carteirinha, né? Tem como ele ligar no conselho para saber se esse profissional é habilitado ou não? Eu não tenho certeza, nunca passei por isso. Mas eu sei que já as instituições formadoras já têm começado a disponibilizar listas de profissionais habilitados. Então, por exemplo, a rede NAPEM, que é a rede de assistência e pesquisa em neuromodulação no Brasil, tem se organizado. Eu não tenho certeza se isso já está no ar ou não no site deles, mas eles já têm se organizado para fazer um mapa de profissionais capacitados mesmo, né? Isso, tá? Então, tem algumas formas de se descobrir, mas provavelmente a gente consegue localizar, por exemplo, o registro do conselho. Provavelmente, eu acho que se houver essa dúvida, é só ligar no conselho e eu acho que é uma informação que deveria ser pública, né? Então, não tem por que essa dificuldade no acesso a essa informação, né? E é muito importante, porque um pai que tem, nossa, esse profissional, ele está devidamente, né, capacitado, está registrado no conselho, ou seja, se está registrado o conselho, com certeza vai pedir que ele utilize um equipamento que é validado pelo FDA. Então, assim, isso aí é muito importante. Eu quero deixar isso aqui claro, porque, assim, às vezes as pessoas querem usar aí, né, hoje, igual você falou, a gente tem muitas coisas para até e fala assim, neuromodulação, eu vou usar. E não é, igual você falou, né, entre aspas, um choque ali que tá no cérebro e a gente precisa entender sobre essa segurança. Ju, mas agora a gente vai finalizando a nossa live, porque assim, eu aprendi demais, mas para um assunto um pouco polêmico, deixei esse assunto para o final, tá? E assim, a gente vai falar, eu quero que Ju, ela é cientista, né, gente? Ela trabalha com tudo baseado em evidência, então eu queria que ela falasse um pouquinho da neuromodulação, né? Se é neuromodulação mesmo, que é o REAC, né? Que tem sido utilizado muito por pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo, né? Tem, pelo menos igual você falou, no grupo de pais e tudo, você tem se difundido muito. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente. Tá. Eu sabia que essa pergunta viria. Então, o REAC, ele tem um racional diferente, tá? Então, quando a gente estava falando de magnética e elétrica,
O racional, a plausibilidade biológica vem da interferência de correntes elétricas sobre o potencial de ação, que é a forma como esses neurônios conduzem o estímulo elétrico. Então, existe um racional de plausibilidade biológica, tá? Se eu pensar ao pé da letra o que é o REAC, a gente não usa corrente elétrica. O REAC são ondas radioelétricas, tá? Eu não vou ser bem sincera, eu não tenho formação em REAC, até tenho vontade de fazer uma formação para que a gente entenda melhor. Não deixa de o racional teórico ser um tipo de neuromodulação, que é um tipo de agente eletrofísico sendo aplicado, né? E tentando interagir sobre o sistema nervoso. Mas eu vou te dizer que, de uma certa forma, a gente tem alguns receios com REAC no mundo acadêmico. Por quê? A gente tem, primeiro, um número incipiente de publicações. Ah, mas se eu botar REAC ou a radioelétrica, né, lá a sigla, no Google, na PubMed, né, nem no Google, na PubMed, que é base né, ali de dados científica, a gente tem alguns artigos lá. Mas eu não estou falando que não tem. Eu estou falando que o que tem ainda é incipiente. Eu fiz uma busca aqui até para falar isso com argumentos. Quando eu coloquei TDCS, que é a corrente contínua, e autismo na PubMed, apareceram 126 resultados. E eu tenho, dentro desses resultados, ensaios clínicos controlados randomizados com um número expressivo de pacientes, que são um melhor desenho experimental para testar efeito de alguma intervenção. E também tem revisão sistemática, meta-análise, tá. 126 não é tanta coisa, mas é. Já a magnética, mesma coisa, se eu botar lá, estimulação transcraniana magnética e autismo, 198 resultados com essa mesma natureza de informação. Temos ensaios clínicos controlados, randomizados e tudo isso. Quando a gente coloca o REAC, eu tive uma dificuldade de achar, só colocando REAC e autismo. Aí eu coloquei o nome completo lá, né? Que é o Asymmetric, Radioelectric, nananã. Quando eu coloco Radioelectric, a sigla completa em inglês, e autismo em inglês, eu achei um artigo. Quando eu coloquei REAC non-invasive, que é, né, não invasiva, sim, e autismo, eu achei 2 artigos. E fuçando, a gente até acha um pouquinho mais. Mas você já entendeu a magnitude das combinações e o quanto eu tenho que cavar para achar uma informação. E quando eu acho, são desenhos de estudo que estão um pouco mais baixa qualidade. Então, você tem estudos piloto, você tem estudos de caso com um número pequeno, você não tem um controle adequado, tá? Então, você não tem um cegamento. E tem um outro detalhe. Os estudos publicados aí tira autismo, quando a gente fala REAC, vários estudos publicados são, se você olhar lá o conflito de interesse, são feitos pelos desenvolvedores que não abrem patente para ninguém. É como se eu pegasse um fabricante de remédio, eu financiasse a pesquisa desse remédio e falasse assim, esse remédio é bom, mas só eu que testei ele. Ele é meu, você entendeu? Sim, entendi. Então, é essa seara que a gente anda. É esse o cenário atual. Não quero dizer que o REAC não funciona, que o REAC não vai funcionar. Estou dizendo que a gente precisa conhecer mais antes de colocar algo no mercado. O que acontece com tecnologias em geral de intervenção não acontece com o que a gente vê em medicamentos. Para o medicamento e para o mercado, a gente faz todos aqueles ensaios que fase 1, fase 2, testa em bicho, depois testa em gente, depois testa, né? E testa de várias formas, em grupos pequenos, doentes, não doentes, isso, aquilo, para daí a gente ter a aprovação que vai para o mercado.
novas tecnologias como essas deveriam ter essa sequência de testes antes de ir para o mercado, mas isso não acontece. Sim. Elas são desenvolvidas, poucos estudos aparecem, elas já vão para o Já mercado vamos. com uma expectativa enorme e com aquela no trabalho do marketing, não sei nem como elencar isso, mas que vai na ferida, que vai na dor, na busca da cura, da reversão. E isso é muito perigoso, é Muito. muito delicado. Então, né, a gente precisa tomar cuidado. E o que eu, Juliana, ainda não consegui entender, porque o racional de algumas outras técnicas fazem muito, racional que eu falo plausibilidade biológica, fazem muito sentido para mim, e não é só TMS, TDCS. A gente tem no mesmo quadro, não, porque não são os fabricantes que fazem, alguns são, mas a gente tem algumas coisas como neuromodulação transcraniana com laser, a estimulação vagal, já tem um pouco mais, mas tá tudo muito Muito incipiente. Eu falo incipiente. que tá mais ou menos nesse mesmo balaio, porque a gente tem poucos estudos. Então, não estou dizendo que elas não funcionam, Sim. mas eu estou falando para a gente ter cautela na escolha delas. E se for escolher um profissional que atue com isso, tenha ciência do que já existe, dos potenciais riscos e não só os potenciais benefícios, Sim. mas dos potenciais riscos que essas técnicas têm. Porque não é só uma luzinha, não é só um choquinho, não é só um barulhinho. E a questão do risco, Ju, que eu sempre penso, não é o de imediato, é a longo prazo, que a gente também não sabe o que pode acontecer, né? Não sabe, não Então, sabe. a gente tem que ter muito cuidado. Mesmo os estudos de neuromodulação, que esses que a gente tem, né, um pouco mais de corpo de evidência, eles também não têm segmentos longos. Os maiores segmentos são de 12 meses, 2 anos no máximo, porque essas tecnologias são recentes. E Sim, fazer estudos longitudinais levam tempo, levam dinheiro, e a gente ainda não tem essas respostas. verdade. Nossa, muito bom, Ju. Pessoal, nós estamos chegando ao final da live, né? Eu queria fazer essa pergunta, mas é só para a gente fazer uma reflexão mesmo, para a gente entender, para colocar algo baseado em evidência, com segurança. Principalmente eu sou mãe, Ju também é mãe, né? Eu sou mãe de Cadu autista até com 15 anos, então a gente precisa pensar. Eu quero o melhor para o meu filho, eu quero que ele se desenvolva em todas as potencialidades. Aconteceu isso com o Cadu numa fase, né? Ele, a princípio, ele nem estava desenvolvendo, depois ele foi lá, começou a se desenvolver, depois estagnou de novo. Mas qual que é? O que é uma técnica segura para me aplicar no meu filho? Eu não vou aplicar uma técnica que eu não sei que tenha segurança, né? Então, eu estudo, já perguntei para a Ju um monte de coisa, quero assistir aula, então a gente vai assim. E procurar sempre profissionais muito qualificados, tá, pessoal? Eu quero agradecer você, Ju, que eu chamei de Ju o tempo inteiro, mas é a doutora Juliana. É um prazer para mim te conhecer, trocar com você, aprender com você. Muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar esse rico conhecimento, né, com todos aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias. E é só gratidão e esperar para próximas lives, que você tem muita coisa para ensinar para a gente. Você também, né? Eu que agradeço, estou muito honrada, fico à disposição aí, tá? Meu Instagram está disponível. Pais que tiverem dúvidas também podem me perguntar. Eu fico com receio, às vezes, de falar muito, de maneira muito rebuscada cientista Foi ou ótimo, Ju. muito fisioterapeuta, então espero que vocês entendido, né? E aí ficou à disposição mesmo. Se tiverem dúvidas depois, a gente pode gravar vídeos para tentar Meu explicar Instagram, o melhor. Instagram de Ju tá aí, né? Junto com o meu, Uhum. @Ju Gulardins, né, Ju? Isso. E aí seguem ela, muito conteúdo de qualidade, é uma profissional incrível mesmo, tem muito a agregar. E qualquer dúvida, como ela deixou aí, pode mandar um direct para ela poder esclarecer. Isso mesmo. Então tá. Obrigada, viu? Pessoal, muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui nessa live. Compartilha, vai ficar gravada, compartilha com o pessoal que vocês acham que possa se beneficiar. E mais uma vez, obrigada a presença de todos e a sua presença. Ju, um beijo, viu? Obrigada. Beijo, boa Boa noite, noite, querida. Até gente. mais. Tchau, tchau. Até, tchau.